E você já ficou travado, sem saber se escolhe A ou se escolhe B e no fim não fez nada? Então, esse vídeo é para você. Hoje eu vou te mostrar como vencer a indecisão e tomar as decisões mais sábias para a sua vida, sem medo e sem arrependimentos. Pois é, porque é verdade sim que todos nós, quando a gente precisa fazer uma escolha, desde coisas simples até aquelas coisas que mudam totalmente a nossa vida, mas quando o medo ou a ansiedade, elas entram em cena, o que acontece? O julgamento, o poder de decisão, ele pode ficar embaralhado. E aí é que nasce a indecisão de tomar aquela decisão, aquela determinada decisão ou não. E hoje eu vou te mostrar 6 passos práticos para resolver isso de uma vez por todas. E aí, vamos juntos ao conteúdo de hoje? E o primeiro passo para a gente resolver a questão das indecisões consiste em silenciar o ruído da nossa mente. Por quê? Porque uma decisão importante, principalmente aquela indecisão em que, dependendo da tua escolha, pode impactar totalmente a tua vida. Então, esta decisão, ela exige o quê? Ela exige uma mente calma, uma mente tranquila, cabeça no lugar. Mas, se a sua cabeça está um caos, o que vai acontecer? O resultado será confusão. E aí você pode se equivocar em tomar uma determinada decisão que não condiz com o resultado que você quer e ter um resultado catastrófico para a sua vida. Então, para ajudar nessa situação de tranquilizar a tua mente, é muito importante, por exemplo, você buscar um lugar tranquilo para silenciar a tua mente. Porque como que você vai silenciar a tua mente? Lá na balada, lá no baticum, no samba, no pé, no funk, no barulho, na agitação. A questão é a gente silenciar e ir para um lugar silencioso, de preferência perto da natureza, um igarapé, um rio, uma praia, um lugar isolado, que a gente possa refletir com a mente fresca, curtir aquele lugar. Agora, se você não tem condições de ir frequentemente em algum lugar desse, o que a gente pode fazer também? Você pode colocar na sua própria casa uma música inspiradora. É aquela música que te bota para cima. Então, você pode combinar de ir para a natureza e colocar a música inspiradora. Mas se não há possibilidade de colocar essas duas ações, coloca pelo menos a música inspiradora, uma música que te coloque para cima, porque tem as músicas que baixam a nossa frequência e colocam a gente em situação de depressão, de tristeza, mas tem aquelas músicas que você ouve pela manhã, por exemplo, e tu já começa o dia entusiasmado, alegre, entendeu? Então coloca uma música inspiradora, uma música que vai contribuir para você. Uma outra situação também que todos nós podemos fazer é fazer algo prático. Algo prático mesmo que envolva o físico. Por exemplo, um treino na academia, ou caminhar na rua, ou fazer alguma tarefa em casa, reformar alguma coisa, arrumar o quintal, limpar alguma coisa, entendeu? Uma tarefa essencialmente prática. E quando você estiver fazendo essa tarefa prática, você desliga qualquer ruído de celular, música, podcast, qualquer coisa. Você não ouve. Você fica só você e a sua atitude de fazer esta coisa prática. Por exemplo, no meu caso, né, eu já tive várias ideias quando eu estava na academia malhando. São momentos que eu já tive vários insights. Poxa, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Tive essa ideia inspiradora. Então é muito importante. Artesanato, ou você tocar um instrumento, se você gosta. Fazer alguma coisa prática que envolva as mãos, que envolva a praticidade. Sem estar conectado com o celular. Eu sei que é difícil, mas é uma ideia.
para que você possa silenciar a sua mente e aí sim a sua mente poder trabalhar naquela indecisão e você tomar a decisão mais adequada para a sua vida. E agora vai mais uma dica aqui para você conseguir silenciar a sua mente e obter resultados para a sua indecisão, para que você consiga tomar a decisão correta, é a questão do ato de fazer uma pergunta antes de você dormir. Então, quando você for dormir, você vai fazer aquela pergunta da sua dúvida, tá? Você vai fazer as perguntas e, obviamente, você não vai ter as respostas, mas está tudo bem, e aí você vai dormir tranquilamente. O que que vai acontecer? Estudos mostram que quando você faz essa pergunta antes de dormir, a sua mente tende a ficar no modo inconsciente, trabalhando numa resposta, porque a mente ela não gosta de ficar sem respostas. E aí você vai estimular a sua mente a ir em busca dessas respostas lá no seu inconsciente. Porque muitas das vezes a resposta não está no mundo, não está no outro, a resposta está dentro da gente, no nosso inconsciente, só que a gente não consegue acessar essas respostas. E uma das maneiras da gente acessar essa resposta e conseguir ouvir a nossa própria voz do nosso eu é justamente fazer essa técnica de perguntar tudo aquilo que a gente quer saber para nós mesmos antes de dormir. E aí? E aí o que que vai acontecer? E aí o que vai acontecer é que um dia depois, no dia seguinte, 2, 3 dias depois, de repente você nem está nem está se lembrando mais, e aí vem a resposta, vem o insight, entendeu? Então, essa é uma prática muito usual com as pessoas de alta performance, pessoas que realizam, pessoas que tomam decisões sábias para a sua vida. Segundo passo para você tomar boas decisões consiste em quê? Identifique as pressões pessoais. O que é isso? É que, muitas das vezes, você precisa tomar uma determinada decisão e você se sente indeciso pelo fato de que você quer agradar uma pessoa, uma determinada pessoa que você gosta, que você admira, que você quer bem, você quer agradar, mas o fato de você agradar essa pessoa vai desagradar a você mesmo. Então você fica na indecisão, ou eu agrado a pessoa, ou eu agrado a mim, porque as ideias não estão batendo. A pessoa tem um caminho e você tem outro caminho totalmente diferente. Então é muito importante a gente identificar as pressões pessoais e fazer a seguinte pergunta: se ninguém estivesse me influenciando, que escolha eu faria? Que escolha eu faria para a minha vida? Faz sentido eu fazer uma escolha para agradar ao outro? Ou eu faço uma escolha para me agradar, para que seja benéfico para mim? E aí você vai obter as respostas conforme a sua intenção, né? Conforme o seu objetivo. E isso já vai te dar um direcionamento para você tomar uma decisão. Agora eu te pergunto, por acaso, alguma vez você já tomou alguma decisão muito importante na sua vida, que mesmo passando por cima de você, do seu querer, do que realmente você gosta e acredita, mas assim mesmo você tomou aquela decisão somente para agradar aos outros? Já aconteceu isso com você? Conte para mim aqui nos comentários, que eu vou ficar muito feliz em ler a tua história, o teu depoimento, viu? E para resolver as indecisões que surgem na sua vida, um terceiro caminho é o quê? É você ser fiel aos seus valores. Então, entre ganhar vantagem e trair os seus princípios, escolha sempre os seus valores, os seus princípios. Essa é a minha sugestão, né? Por quê? Porque, na minha opinião, não existe, sabe, dinheiro no mundo que compre a minha paz de espírito.
Então, a decisão certa, no meu entendimento, aqui na minha opinião, é aquela que não tira meu sono, que não tira minha paz. E aí, qual é a sua opinião? Você toma uma decisão com base no lucro, no dinheiro, na vantagem que você vai obter, ou você tira vantagem, você toma uma decisão com base nos seus valores, naquilo que você acredita? Qual caminho você seguiria? E se você também luta com indecisões, né, se inscreve aqui no canal, porque aqui eu sempre compartilho estratégias para você viver com mais clareza, mais confiança. Tem um botãozinho inscrever aqui, não custa nada, você não vai pagar nada. Ative o sininho para você ser notificado, beleza? Então vamos seguir o nosso conteúdo de hoje. Próximo passo aqui para você tomar ou resolver suas indecisões da sua vida é o seguinte: cuidado com as emoções. Tenha muito cuidado. Por quê? Porque uma decisão tomada no calor da emoção, geralmente ela dá errado. Porque, por exemplo, se você estiver com raiva, ansioso ou eufórico, espere. Não tome aquela decisão naquele momento. Se acalme primeiro. Não tome nenhuma atitude que possa lhe comprometer depois. Então, só decida quando você estiver sereno, quando você estiver calmo. Por exemplo, eu conheço uma pessoa que ela pediu demissão lá do trabalho dela porque ela estava com raiva do patrão. E aí, o que aconteceu? Ela pediu as contas, em primeiro momento assim ela ficou feliz porque se livrou daquele patrão chato, daquele trabalho chato. E como ela tinha discutido com o patrão e tal, aí, eu vou me embora então. Pediu as contas, foi embora. O que aconteceu? Como o nosso país, como sempre, né, vira e mexe, está em crise, então ela não conseguiu um outro trabalho logo, e esta pessoa não tinha uma reserva de emergência, não tinha nenhum dinheiro guardado, e aí o dinheiro acabou, não tinha mais aquele trabalho, não tinha mais aquela graninha caindo na conta todo mês, e aí a pessoa começou a passar necessidade. E chegou ao ponto da pessoa ter se arrependido de ter pedido as contas naquele momento lá de raiva, de conflito com o patrão, entendeu? Então, esse é um exemplo de que quando a gente está no calor da emoção, é muito perigoso a gente tomar uma decisão, a gente querer resolver alguma indecisão na nossa vida. Vamos ter calma, vamos ter serenidade. E para resolver uma indecisão, o que a gente pode fazer também? A gente pode fazer pequenos testes. Ao invés de a gente fazer como essa pessoa do exemplo que eu acabei de falar, que simplesmente ficou com raiva do patrão, pediu as contas, foi embora e depois ficou sem grana para pagar os boletos, para pagar a conta, para pagar o aluguel, para pagar a energia e etc., para comprar comida, passando necessidade, e se arrependeu amargamente de ter pedido as contas daquele trabalho, porque era ruim o trabalho, mas pior foi ficar sem o trabalho, entendeu? Porque depois a pessoa não conseguiu outro e aí foi difícil, o Brasil em crise, e enfim. Então, ao invés da gente tomar decisões assim de supetão, o que a gente pode fazer então para resolver uma indecisão, alguma pressão que a gente não esteja gostando na nossa vida? A gente pode ir fazendo pequenos testes. Por quê? Porque nem toda decisão ela precisa ser radical ali, ser tomada ali rápido. Até porque, pessoal, você pode prestar atenção, toda decisão que a gente toma assim, rapidamente, entendeu? Na emergência, assim, ligeiro, às vezes traz algum problema para a nossa vida. Então, a gente tem que ter cautela, a gente tem que ter muito cuidado. E aí, por exemplo, um exemplo para a gente ir mudando devagar, fazendo pequenos testes. Por exemplo, a pessoa que quer mudar de trabalho. Então, ela vai fazendo, ela não precisa pedir a demissão como do exemplo anterior, ela pode reduzir um pouco a carga horária, por mais que ela vá receber menos no primeiro momento, mas aí ela reduzindo a carga horária, num outro contraturno, ela pode trabalhar no outro trabalho, entendeu? No outro empreendimento, no outro ramo que ela quer trabalhar. Ou então, não dá para diminuir a carga horária diária, então é o jeito a pessoa trabalhar. No final de semana, infelizmente, vai ficar puxado, eu sei como é que é. Você vai ter
uma jornada dupla, porque você vai ter a jornada do emprego antigo e a jornada do novo trabalho, entendeu? Mas aí vai ser um sacrifício que a pessoa vai ter que fazer. Por quê? Porque ela vai fazer pequenos testes nesse outro aqui, até ela começar a engatilhar, e aí conforme, quando ela engatilhar, aí ela sai do antigo e abandona de vez. É como muitas pessoas fazem, né? Por exemplo, muitas pessoas que tinham outras profissões e queriam viver de internet, no caso eu conheço alguns criadores de conteúdo aqui da plataforma mesmo, que antes eles tinham até profissões boas, mas eles não se identificaram muito, mas eles não largaram o trabalho assim logo de cara. E aí eles começaram a gravar conteúdo, a fazer conteúdo na internet, foi, e aí com o tempo eles se desenvolveram, e aí viram que já dava para viver daquilo, pelo menos pagar as contas, e aí foi diminuindo ali, até que saíram de vez. Foi a migração de um profissional, e isso acontece muito. Então, uma decisão dessa é muito sensata, é muito sábia, a gente fazer pequenos testes antes de tomar uma decisão assim tão importante que pode impactar grandemente a nossa vida. E o sexto passo para a gente resolver as indecisões da nossa vida é o quê? É o cuidado com o viés do custo irrecuperável. Esse nome parece bem complicado, né? Mas o conceito ele é simples. É que você já investiu tempo, você já investiu dinheiro, você já investiu esforço, energia em algo ou em alguém, tá? E agora você não quer largar, porque você investiu muito naquilo ou naquela pessoa. Mesmo vendo que não vale a pena, você não quer largar, porque você não quer perder, dá uma sensação de perda, sabe? Você não quer perder aquilo tudo que você investiu ali. Só que o problema é que insistir em algo que está dando errado, o que vai acontecer? Vai custar muito caro você continuar neste erro, porque o erro tende a crescer e os danos tendem a ser piores. Então, neste caso aí, desse viés do custo irrecuperável, qual é a melhor solução para a gente tomar uma decisão drástica logo? Nesse caso, é uma decisão drástica, tem que ser o mais rápido possível. É o quê? É aceitar a perda e sair logo o quanto antes. É isso que acontece, por exemplo, em pessoas que entram em investimentos, tá? Eu coloco entre aspas aqui que não são investimentos, são golpes financeiros, por exemplo, pirâmides, etc. E aí a pessoa já viu que perdeu, então a pessoa, não, eu vou ficar mais um pouco para tentar recuperar, vou ficar mais um pouco para tentar recuperar, e aí quando pensa que não, aquilo virou uma bola de neve, e aí ao invés da pessoa ter apenas um prejuízo, ela quebra de vez, entendeu? Um outro exemplo também que pode acontecer é a pessoa se envolver com pessoas erradas, se relacionar com pessoas inadequadas, seja relacionamento amoroso, seja amizade. Então, você investe ali na pessoa, você dá atenção, você, entendeu? Investe energia, tempo ali, se relacionando com aquela pessoa. Aí você já percebeu que a pessoa tem alguns problemas ali, entendeu? De caráter. Mas, não, deixa, a pessoa vai melhorar. E a pessoa fica com medo de romper aquilo de vez. Afinal de contas, já passou tanto tempo, você já se relacionou tanto com aquela pessoa, já investiu tanto tempo, principalmente em relacionamento amoroso, né? Às vezes o homem já investiu até dinheiro naquela mulher e aí não quer perder. E aí o que vai acontecer? No final, a mulher dá-lhe um chute no cara, arranja outro, que ela acredita que é melhor do que ele, e ela não vai estar nem aí pro cara. É um exemplo aqui que isso acontece. Não estou dizendo que toda mulher faz isso. Mas eu estou falando tanto homem quanto mulher. Pode acontecer. Aqui eu não puxo o saco de ninguém. Mas é isso aí. Aí a pessoa vai embora e não está nem aí para você, entendeu? E você que se dane. Então o prejuízo foi muito pior, porque ao invés de você ter saído lá no início, agora você tem prejuízo. Por exemplo, você vai ter que dividir a metade dos seus bens com a pessoa, o dinheiro que você trabalhou, sabe, a energia que você investiu ali todo aquele tempo, teu patrimônio que tu conquistou durante aquele tempo, agora tu vai ter que dividir com a pessoa, então o prejuízo vai ser muito maior, a dor emocional vai ser muito maior, o desgaste emocional, o sofrimento
vai ser muito maior, às vezes já tem até filho, né? Então, ao invés de ter saído lá atrás agora, é tudo pior. Então, por isso que eu digo, quando você percebe que a coisa não vai do jeito que é para ser, e mesmo que você tenha investido muito, é melhor sair logo o quanto antes e acabar com tudo isso de vez e você recomeçar a sua vida novamente, seja em área de relacionamento, seja área de financeira, em qualquer área. Então, cuidado com o viés do custo irrecuperável. O que eu tenho para dizer para você? Lembre-se, decidir também é um ato de coragem. Quem não decide, já decidiu perder. Por quê? Porque vai ter outra pessoa que vai decidir por você. Então tenha cuidado, cuidado. Agora, me conta aqui nos comentários. Qual foi a decisão mais difícil que você já enfrentou na sua vida? Quero conhecer a sua história. E se você quer mais dicas para ter clareza e confiança nas escolhas, se inscreve aqui no canal. Por quê? Porque toda semana agora eu vou trazer conteúdo para você. Então é isso. Obrigada pela tua atenção e a gente se vê no próximo conteúdo. Tchau!